Já estamos entrando no ar com mais uma programação nossa, mais um programa Você na TV, juntinhos na nossa telinha aqui da Super News, trazendo para você um programa diferente, né? Um programa atrativo, que tem um pouco de entretenimento, que tem um pouco de informação, do jeito e dentro das nossas possibilidades. E você que está em casa pode participar com a gente, né? Entrar em contato aqui na nossa central, fazer suas reclamações, suas sugestões, para que possamos melhorar a cada dia mais. E eu tenho ficado feliz, né, com pessoas que ligam aqui, que comentam em relação ao meu programa, em relação à minha apresentação, também em relação aos outros programas, né? O Arte e Memória da Cidade sempre tem também pessoas elogiando. Então é muito bom ver que nós estamos conseguindo fazer o nosso trabalho e levar algo diferente para vocês que estão em casa. Já começando o nosso programa, você sabe que nós temos o nosso quadro Fala GV. O Fala GV foi criado no intuito de ter a participação de vocês. Se vocês não participam pelo site, a gente vai até as ruas correr atrás da sua opinião e da sua pergunta. A nossa equipe toda semana elabora um tema específico e a gente convida alguém da área para estar respondendo. Então, se você tem dúvida em relação à economia, alguma coisa em relação à saúde, em relação à nossa cidade, qualquer assunto, você pode deixar a sua sugestão de pauta, que com certeza vamos estar chamando alguém especialista para estar respondendo, né, a sua pergunta, tirando a sua dúvida, e você pode participar com a gente. Essa semana no Fala GV nós vamos falar aí sobre trânsito. Você sabe aí que já está chegando a hora, né? Já começou o pagamento da documentação do seu veículo, então você deve ficar atento ao que pode acontecer caso você seja pego andando sem a documentação. E não só isso, nós vamos entrar em várias questões aí de méritos relacionados ao trânsito. Então, aumente o som que já está no ar, o Você na TV e o quadro Fala GV. E vamos começando o nosso quadro Fala GV dessa semana, né? E a nossa equipe saiu às ruas para a gente falar sobre um assunto aí que gera um pouco de polêmica, as pessoas aí agindo, né, fora da lei. Nós vamos falar sobre o trânsito. Você que está em casa aí sabe, né, o que você deve fazer para ser um bom condutor, andar dentro das leis, respeitar e não correr o risco de cair numa blitz aí, não é isso mesmo, sargento? Isso mesmo. A pessoa tem que andar dentro das leis, respeitar, saber o que é certo para não ter problema. Com certeza. Hoje a gente vai falar então sobre o trânsito, né? A gente já vai começar aí com a nossa primeira pergunta do Fala GV, que a gente vai voltar com o Sargento Mauro César, que ele que está conversando com a gente essa semana, para responder nossas perguntas. Fala GV. Oi, meu nome é Eliana. Eu queria saber quais são os documentos de porte obrigatório para a condução de veículos. Bem, os documentos de porte obrigatório para conduzir o veículo é a Carteira Nacional de Habilitação ou a permissão, e o documento do veículo, que é o CRLV, né, vigente do ano, né? A documentação, a habilitação. E o documento do veículo. Sargento, quando a gente fala em questão de habilitação, existe diferença para alguns carros de maiores portes, que a gente às vezes escuta comentar, né, sobre isso? Quando a pessoa vai tirar a pessoa vai tirar a carteira do determinado veículo que ela vai conduzir. Se é moto, é categoria A. Se é veículo de pequeno porte, até 3.500 kg, é categoria B. Se é acima de 3.500 kg, C, e veículos maiores, ônibus, caminhão, categoria D, ou se for veículo articulado, categoria E. Então não adianta nada a pessoa ter uma carteira de um carro e você pega de conduzir num carro que tem que ter outra habilitação? Não pode. É infração de trânsito, né? Conduzir veículo com uma categoria que ele não é habilitado, né? Isso é uma infração de trânsito. E aí qual que pode ser a pena para essa pessoa? Aí é a multa, a pessoa toma uma multa, né? É autuada e a carteira dele é recolhida. É recolhida para o Detran, né? Para ele depois ir lá justificar para o delegado por que ele estava conduzindo um veículo com a carteira de habilitação, conduzindo um veículo com a carteira que ele não é habilitado, né? Aí tem todo um processo para poder ele recuperar a carteira de volta. E a pessoa que fez, né, aquele processo da autoescola, conseguiu a sua habilitação, mas antes da habilitação chegar, ele já quer sentir o gostinho de como é sair às ruas e pega um veículo. O que pode acontecer se ele for parado numa blitz? Não pode. Se ele já tiver feito o processo e a carteira dele já tiver sido dado o prosseguimento nela, já tiver número no sistema,
e ela ainda só não chegou na casa dele, a gente consulta pelo nome da pessoa, CPF, se ela já tiver o número dela registrado no Detran, a pessoa já toma uma multa e já começa aí a ganhar uns pontinhos na carteira, né? Não pode, tem que esperar a carteira chegar. Então não começa bem, né? Não começa bem, começa Pior mal. ainda é aquele, então, que está tirando a sua habilitação e está só com a sua licença, né? Que é a LADV. Aí não pode, não pode. A única coisa que permite a pessoa conduzir um veículo automotor é a Carteira Nacional de Habilitação. Nenhum outro documento serve como substituição dessa carteira de habilitação, não. Só a carteira. Outra situação, a pessoa que é habilitada, isso até aconteceu comigo um tempo atrás, e eu perdi a minha carteira, aí eu tive que fazer, né, fiz um boletim de ocorrência, tive que pedir uma outra carteira através do site do Detran e tudo. Então, pelo esse fato de eu ter perdido a minha carteira, se eu parasse numa blitz, o que poderia acontecer se eu alegasse que eu estava com o meu boletim e também com a solicitação de outra habilitação? O boletim de ocorrência, quando se perde um documento, independente se é a carteira ou outro documento pessoal, é importante fazer para evitar uma possível falsificação, se alguém achar, ou um uso indevido desse documento por outra pessoa. Aí se pede a segunda via no Detran, mas enquanto não chega a segunda via, a pessoa não pode conduzir o veículo. Se ela for pega conduzindo o veículo habilitada, mas sem essa carteira, esqueceu em casa, ou perdeu, ou não sabe onde está, a pessoa é autuada também por estar conduzindo o veículo sem os documentos de porte obrigatório. Gente, então não adianta nada a pessoa ser habilitada e estar sem habilitação. Então, quando você for sair, for em algum lugar, às vezes mulher tem mania de troca de bolsa, vai numa festa, coloca em outra bolsa e acaba esquecendo aí. Então, tome bastante cuidado quando você for sair de casa, sair para trabalhar, para você ter a sua habilitação em mãos, para não acontecer o risco de você encontrar com o sargento por aí, né, e ser notificado. E nós vamos continuando aí nosso programa, né, agora com o quadro Fala GV, e vamos para a nossa próxima pergunta de hoje. Meu nome é Maria Fernanda e eu gostaria de saber se dirigir sem habilitação é crime ou infração. A pessoa conduzir o veículo sem a carteira nacional de habilitação, ela está cometendo uma infração de trânsito, é uma medida será tomada medida administrativa, não é crime, né? Agora, a partir do momento que se ela não é habilitada, envolve um acidente, aí já passa a cometer um crime de trânsito. Se for se ele for parado numa blitz ou uma abordagem de rotina e ele não for habilitado, ele está cometendo uma infração de trânsito. Aí é passivo das medidas do artigo 269 do Código de Trânsito. É só as medidas administrativas, que é a multa, né, e o veículo, se tiver em dia, libera para um habilitado. Agora, se ele envolver em acidente, aí ele está cometendo um crime de trânsito. Sargento, nesse caso aí, a pessoa, igual o senhor falou, que se ela estiver sem habilitação, mas se ela tiver com os documentos em dia, no caso, ela só é multada, né? Mas aí depois ela é liberada. Agora, e se a pessoa for pega numa multa, além de não ter habilitação, ela está com o carro com os documentos vencidos, né? Sem estar em dia. Aí o que acontece? Se ele for inabilitado e o veículo dele ainda assim tiver com o documento atrasado, aí serão duas notificações, né? Por ele não ser habilitado e por o veículo não estar devidamente licenciado. E o veículo não estando devidamente licenciado, o veículo será removido por um pátio credenciado do Detran. E qual que é a multa e o valorzinho dela? O inabilitado é R$ 574. O inabilitado. E o veículo não licenciado, R$ 196. E 7 pontos cada uma. Quando esse veículo fica lá guardado com vocês lá, a pessoa também tem que pagar como se fosse uma diária, uma hospedagem do veículo? Ele paga a remoção do veículo, que é um valor estipulado pelo Detran, que tem um valor mínimo e um valor máximo. E além desse valor X estipulado pelo Detran, ele paga as diárias do período que o carro fica lá no pátio. Então é uma presepada mesmo, né? Andar fora da lei. Dói no bolso, né? Bastante. Mas outra situação também que a gente vê bastante. A pessoa não tem habilitação. Eu não sou habilitado, meu pai me emprestou o carro para eu fazer um favor, igual eu estava até citando antes da matéria. Aí essa pessoa acaba se envolvendo num acidente. Quem vai responder por esse acidente? É a pessoa que estava conduzindo o carro que não tem habilitação ou é o dono do veículo? Na verdade, é duas situações. Se o veículo for da pessoa que está conduzindo, eu não tenho carteira, aí o veículo é meu, está no meu nome, eu envolvi no acidente, eu mesmo vou responder. Agora, se o veículo é do meu vizinho, do meu pai, se o veículo é do meu pai, ele sabe que eu não tenho carteira, e permitir, confiar, entregar ou facilitar a direção de veículo automotor pessoa não habilitada, ele está cometendo aí um crime, né? Uma infração de trânsito, aliás. Aí ele é passivo de quê? A pessoa que é abordada na direção do veículo,
sem a carteira, ele vai tomar ele vai ser multado também, vai ser autuado, R$ 574. Se a pessoa proprietária do veículo tiver com ele no veículo, ele também vai ser autuado, uma multa também de R$ 574. A carteira dessa pessoa que entregou o veículo será recolhida e a pessoa também será conduzida, a pessoa que permitiu, será conduzida à presença do delegado. Então é um negócio complicado, o trânsito é complicado e é pesado, as multas são pesadas, né? Então, 2 multas de R$ 574, mais a recolhimento da carteira de habilitação de quem entregou e mais a condução dessa pessoa que entregou até a delegacia. Isso é bom, né, para os pais que estão em casa, as pessoas que às vezes os filhos ficam insistindo muito, pai, é rapidinho, eu tenho compromisso, eu sei dirigir e tudo. Então a questão, às vezes a pessoa até sabe, né, entende do trânsito, sabe dirigir, mas a questão não é essa, né, a gente vive segundo as leis e por essas leis a pessoa tem que ser habilitada. Então para você em casa aí que tem costume de emprestar o seu veículo, seja sua moto, o seu carro para outra pessoa que não tem habilitação, você pode estar ciente aí, né, dos riscos que você pode estar correndo aí. Mas vamos continuando aí para a próxima pergunta para vocês não ficarem muito assustados aí em casa, hein? Que é só uma dica mesmo e uma orientação. Então vamos para o Fala GV, próxima pergunta. Olá, meu nome é Rafael. Eu gostaria de saber qual o período que começa a cobrar a documentação do veículo. No início de ano, né, já é previsto a cobrança aí da taxa de licenciamento, do IPVA, do seguro obrigatório, dos veículos que começam a ser pagos. A Polícia Militar não é o órgão fiscalizador dessas cobranças. Essas cobranças, esses pagamentos têm que ser feitos, porque se eles não forem feitos agora nesse período de janeiro, fevereiro e março, que são os meses respectivos para serem pagas essas parcelas, né, quem vai pagar parcelado, ou integral com desconto quem paga em janeiro, quando chegar no meio do ano, quando o Detran a Polícia Civil, através do Detran, emitir a tabela de licenciamento 2014, o documento do veículo não vai chegar na residência da pessoa porque ele não pagou o IPVA, o seguro, a taxa de licenciamento e as multas, se houver, né? Se não tiver pago todas essas taxas e as multas, o documento não chega. No caso, se a pessoa tiver com multa, esse documento só é liberado após o pagamento da multa? Só após o pagamento da multa, né? O Código de Trânsito prevê lá que o veículo só está devidamente licenciado se pagar IPVA, taxa de licenciamento, o seguro obrigatório e multas, se houver, né? Tem que pagar tudo. O veículo não pode estar devendo nada para o Estado para ele poder ser licenciado. Aí no meio do ano seguinte sai a tabela de licenciamento de entrega dos documentos de acordo com o final de cada placa. Então, no caso, nós estamos no mês de fevereiro. No mês de janeiro que começou as cobranças da documentação. Se eu parar numa blitz no final de fevereiro, começo de março, se eu não tiver, né, pagado pelo menos a primeira, segunda parcela ou pagado uma parcela única, não pode acontecer nada comigo. Não, ainda não, porque a gente só está cobrando até no meio do ano, quando sair a tabela de entrega do documento 2014, a gente só está sendo cobrado o documento do ano de 2013 ainda. Referente a 2013. Isso, a partir de julho, né, quando começa a cobrar o 2014, de acordo com o final das placas, aí nós vamos começar a cobrar o 2014. E a pessoa que anda sem essa documentação, que não paga, depois é pior, né? É pior, porque o IPVA, ele tem juros, né? Você vai pagar juros, você deixa de pagar na data certa, vai protelando aquele negócio, depois vai ter que pagar juros, né? E só lembrando, a documentação, no caso que a gente falou da pessoa que não é habilitado e que também está com documento atrasado. Agora, a pessoa que for pego na blitz sem documento, ele também, o carro e o veículo já é apreendido? Normalmente a gente tem como consultar, né? A gente usa o sistema Copom para poder consultar a placa do veículo ou nos outros sites que a polícia tem acesso, consulta. Se o veículo estiver em dia, a gente faz a multa para ele porque ele não está portando o documento de porte obrigatório e solicita que peça alguém para poder trazer o documento até o local da abordagem para confirmar realmente se o veículo é dele, os dados direitinho, para poder liberar o veículo, para ele não rodar sem o documento. Mas uma orientação que eu faço para o pessoal de casa é para andar com o seu documento, porque como é que é o nome dele? O Tenente Elbert. O Tenente Elbert já esteve aqui, ele não está aqui hoje porque ele está de férias, né? Está aproveitando, mandar um abraço para ele. Mas então ele mandou aqui pra gente o sargento
Mauro César, que também está esclarecendo as dúvidas, mas ele é daqueles assim, que não perdoa nada. Se ele pegar você numa blitz sem documentação, sem habilitação, não adianta você ser parente nem do presidente, que ele não quer nem saber, ele vai agir dentro das leis mesmo, que é o papel correto a ser feito, né, Sargento? O subtenente, o subtenente Elber, ele é mais rigoroso, ele é bem rigoroso. Todos nós somos, porque é o nosso trabalho, né? É um trabalho assim, a gente entende que é um pouco assim, chato, né, vamos dizer assim, mas tem que ser feito, né? Tem que ser cobrado. Sargento, a gente já está encerrando o nosso quadro Fala GV. Eu queria agradecer novamente a participação do senhor aqui, a disponibilidade, que a gente sabe que vocês ficam nessa correria, muita coisa para fazer, mas é muito bom a gente ter a oportunidade de trazer para as pessoas, até para ter consciência. A gente vê que Valadares vem tendo um índice muito grande de acidentes, tanto de moto, carro, né? E inclusive umas 2 semanas atrás teve um acidente, né, envolvendo um rapaz com uma moto, né? E ele não tinha habilitação e o senhor ficou no hospital, assim, em estado grave mesmo. Então a gente vê a questão da imprudência e o problema que isso pode trazer. Então é bom a gente estar esclarecendo essas dúvidas aí, sempre que possível, vem aqui nos fazer uma visita. Com certeza, eu agradeço em nome da Polícia Militar, da minha companhia, né, do Pelotão de Trânsito Urbano. Estamos lá à disposição, sempre que for preciso, nos solicite que a gente venha aqui esclarecer algumas dúvidas aí do telespectador. Com certeza. E nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, porque o nosso programa está apenas começando. Daqui a pouco a gente volta com muito mais no nosso programa Você na TV. Rapidinho, eu tô de volta.